Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é Roberto Calife em mais uma transmissão do curso de PHP 8. Sim, eu sou professor de desenvolvimento de sistema e vamos lá aprender a 12ª aula, que é incremento e decremento. Então, sem mais delongas, na parte inferior aqui eu clico no ícone do Champ, que é o meu servidor web. Vou startar ele, já vai ficar aqui verdinho. Então, o que aconteceu? Vou minimizar, vou pegar aqui meu editor de códigos, que é o Sublime Text. Vou dar um clique rapidinho aqui no File, vou escolher a opção New File, e aqui na parte inferior vou clicar aqui no Plain Text e vou pegar aqui a opção do PHP. Vamos lá, subir mais um pouquinho, vamos pegar aqui o PHP, pronto. Vou colocar aqui os meus delimitadores, então vou colocar aqui o meu símbolo de menor, ponto de interrogação, PHP, vou bater um enterzinho aqui 2 vezes, vou colocar o ponto de interrogação e sinal de maior. Pronto, coloquei meus delimitadores. Vou aumentar um pouquinho mais aqui a tela para que vocês possam acompanhar aqui a codificação. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos criar aqui o comando echo. Então, vou dar um clique aqui, vou escolher a opção do comando echo, colocar aspas duplas e para encerrar a linha eu vou colocar ponto e vírgula. E aqui eu vou criar um título, então vou criar um headline 1, né? Vou colocar aqui um H1 e o headline 1. Vou aproveitar que já vou fechar ele para a gente não correr o risco de esquecer, depois ele dá um probleminha, lembrando que usar a barra para fechar as tags. E aqui na sequência nós vamos colocar aqui, então a aula vai ser de incremento e decremento. Tá? Sim, incremento e decremento na teoria. Primeiro nós vamos fazer aqui a nossa teoria, depois a gente vai fazer depois a parte de prática. Legal. Agora nós vamos fazer o seguinte. Na linha de baixo, tá? Eu vou fazer da seguinte forma. Vou colocar um BR para dar um espacinho para mais a linha. Vou colocar aqui minha tag de break area, que é para me quebrar a linha. E vou criar aqui embaixo um outro eco. Pronto. Então, eu tenho aqui um outro eco já montado. O que eu vou fazer aqui nesse tempo? Eu vou escrever aqui, ó, literal. Então, a maneira literal. Então, na maneira literal, eu vou pular aqui uma linha. E aqui embaixo, opa, e aqui embaixo eu vou pegar e vou colocar aqui um outro eco. E aí eu vou fazer da seguinte forma, deixando aqui. O que seria esse literal? O literal seria o seguinte, eu colocar aqui um exemplo de uma variável x, vou somar, aqui como melhor atribuir, né? X mais 1. Pronto, essa aqui é a maneira literal que eu posso estar incrementando o valor de x. Certo? Agora eu vou pular um pouquinho aqui a linha. Na verdade eu vou pular 2 vezes a linha porque eu quero mostrar uma outra maneira que seria de atribuição. Então eu vou pular 2 vezes aqui a minha linha. Vou pular 2 vezes aqui a minha linha. Beleza? Um outro eco. Vou fazer da seguinte forma, colocar aqui um duplo. E agora eu vou fazer o que seria essa outra linha. Seria aqui de atribuição. Atribuição. Vou pular aqui uma linha. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte. Continuo dando continuidade aqui. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar como que seria em formato de atribuição do x. Então, seria x, eu ia colocar o símbolo de mais, recebe 1. Simples assim. Então, aqui eu vou pegar aqui, vamos já copiar esses 2 tags de pulada de linha para facilitar a nossa vidinha. Pronto. E agora eu vou fazer a parte do incremento. Então, eu vou colocar aqui echo, colocar aspas duplas, incremento. Como é que seria o screen do incremento aqui? Colocar nossa linha, incremento. Tá. E vou colocar um outro eco para a gente pegar aqui e colocar da seguinte maneira. Então, como é que seria o incremento aqui, no caso? Eu estaria fazendo da seguinte forma. Eu ia pegar aqui, ia colocar x mais, apenas isso.
eu faço a parte do incremento. Eu já pulo aqui 2 vezes. Também é interessante aqui de eu colocar um HR, que eu acho que vai ficar legal aqui para dar uma, em vez de colocar aqui, BR por HR. Pronto. E aqui eu vou pular ali. Tá? Agora vamos fazer toda uma cópia aqui. Deixa eu copiar a parte literal do decremento. Então, vou pegar aqui toda a parte literal do decremento. Ctrl C, daria o Ctrl V. Agora eu vou começar a fazer uma troca aqui. Então, seja x recebe x menos 1. Na atribuição, aqui seria menos recebe 1. E aqui, eu vou usar aqui o meu mouse para que você ver a parte de baixo. E aqui eu sei que colocaria menos. Então, isso aqui foi toda a nossa parte teórica. Agora eu vou fazer toda a parte, vou fazer aqui toda a parte prática, fazer a coisa acontecer, né? Então vamos pegar aqui e vou pegar aquele título lá em cima que eu tenho aqui, dá até para a gente pegar, ganhamos um pouquinho mais de tempo. Todo tempo é válido, principalmente quando você está criando um vídeo, né? Vou dar o Ctrl V, aqui seria na prática, pronto. Vou colocar aqui uma puladinha de mim aqui, pronto. Tá. O que eu vou colocar ele aqui na minha prática? Então, primeiro eu vou ter que atribuir as minhas variáveis. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui cifrão x, e aí eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui o valor de 5, vou criar a variável y, criando a variável y, valendo aqui 4, pronto. E agora eu vou chamar aqui os ecos, para a gente pegar e já montar aqui o nosso esqueminha aqui, ó, né? Pronto, eu vou pegar, então eu vou colocar aqui o valor de x é, coloquei aqui, tá, o valor de x, e aqui eu vou simplificar para mostrar para mim quanto vale o x. Então eu vou colocar um ponto de concatenar, e aí eu vou fazer da seguinte forma, vamos colocar aqui cifrão x, é isso, tá? Cifrão x, posso até pular uma linha aqui, então se eu mandar concatenar aqui de novo, eu coloco aqui minha quebrada de linha. Vou colocar aqui as suas duplas pontos. Então eu já tenho o valor de x. Posso até copiar para ganhar tempo. Ctrl C. E aí eu venho aqui, colo, e aqui é tudo relacionado a valor de y. Então eu vou trocar aqui para valor de y. Vou colocar aqui uma outra tagzinha para separar, vou colocar de linha horizontal. Pronto. E aí eu vou ter que fazer o seguinte, vou começar a fazer com que, já que elas estão declaradas acima, então agora eu vou fazer o incremento funcionar. Então eu vou colocar aqui o dólar, vou colocar x, vou colocar mais, ponto e vírgula. E aqui eu vou fazer, no caso do y, o decremento dele, menos, menos, e aqui colocar o símbolo, 2 vezes o menos, menos, e depois eu coloquei o ponto e vírgula para separar. E agora aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou aproveitar, vou dar uma copiadinha aqui rápido, que acho que eu vou ganhar velocidade aqui. Né? Em vez de colocar o valor, o incremento de x é, e aí eu coloco o meu valor de incremento. Coloquei aqui o meu valor de incremento. Agora, eu posso pegar isso daqui, essa linha, e fazer já, só trocar a simbologia e trocar o texto. Então, se eu colocar aqui, que é incremento, eu posso colocar decremento, troco o x pelo y, coloco o y aqui, pronto. Vamos salvar essa pagininha? Então, vou aqui no menu File, escolho a opção Save As, como só o Save, né? Na primeira vez que eu estou salvando, e aí vou colocar aqui o nome do meu arquivo, incremento. Vou colocar aqui um underline, decremento, incremento e decremento, tá certo? Escrita, tá, incremento e decremento, tipo PHP,
que vai colocar a minha extensão, só que, peraí, eu tenho que salvar isso no lugar correto. Eu vou colocar aqui no C2 pontos, que é o meu disco rígido, vou pegar minha pasta raiz, que é a Xampp, vou pegar minha subpasta, que é a HTDocs, vou pegar aqui já a minha subpasta da subpasta PHP8, que é a minha pasta do meu projeto, aí sim. Agora eu vou salvar, então tá aqui, incremento, underline, decremento, vou salvar aqui, perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar agora, já vou minimizar, eu já tenho aqui o meu servidor ligado, perfeito, e vou abrir aqui o meu navegador Chrome. Vou maximizar, vou colocar aqui na minha URL, né, localhost, que é o meu servidor local, a pasta é PHP, e aí eu vou colocar o nome do arquivo que eu acabei de criar, que é o incremento, underline, decremento. Vou bater Enter, pronto, veja só como é que ficou. Tá, deixa eu dar uma maximizada, que aqui é até melhor para a gente ver os resultados. Então aqui eu tenho minha headline, eu tenho a parte literal, que é x recebe x mais 1, a atribuição dela x mais recebe 1, o incremento dela é x mais mais, a parte literal aqui, x recebe x menos 1, a atribuição aqui dela, eu tenho o que? X menos recebe 1, e o decremento dela, x menos menos. Agora, daqui na prática, o que é mais interessante, eu tenho aqui, aqui o incremento e decremento na prática, o valor de x é 5 e o valor de y é 4. O incremento dele, então, x vale 5, o incremento dele vai acrescentar mais 1, x vale 6 agora. Então, o que era 5 se tornou 6. E no valor de y, que é o decremento dele, o y está valendo 4. Então, no decremento dele, ele vale 3. Pronto. Então, essa aula aqui é bem simplesinha, bem instrutiva, que quando eu posso acrescentar, e eu posso também tirar alguns valores da minha variável. Então, essa foi a aula 12, incremento e decremento do nosso curso PHP. Espero que vocês tenham gostado, quem assistiu esse vídeo, e também, tá, para aqueles meus alunos que fazem o curso regular em desenvolvimento de sistema, tá? Agradeço se você deixar aquele like maroto, que eu sempre gosto, e vou deixar minha célebre frase, que eu sempre utilizo dentro das minhas aulas práticas. Povo de Sucupira, não me deixe só.